Carlos Zaratini, do PT de São Paulo. 1º de janeiro é garantido, a gasolina vai aumentar o preço. Por que que o novo governo pediu para o governo atual não prorrogar a desoneração dos tributos federais sobre os combustíveis? Em primeiro lugar, porque é necessário garantir uma estabilidade fiscal. À medida que retirou os impostos dos combustíveis, feita pelo governo Bolsonaro, foi uma medida desesperada para tentar baixar o preço dos combustíveis e ganhar as eleições. E não quis mexer naquilo que é o fundamental, que é o preço dos combustíveis, a chamada paridade internacional de preços, que nós vamos rever. Então, nós vamos rever a política de preços da Petrobras e, consequentemente, a política de preços de combustíveis para garantir o preço do combustível acessível ao povo brasileiro e, ao mesmo tempo, garantir a responsabilidade fiscal. Evidentemente que nós vamos tratar dessas duas coisas logo no início do governo para evitar que o povo tenha que pagar mais pelos combustíveis. Desse lado esquerdo, um petista, do lado direito, um integrante do União Brasil, que apesar de compor a esplanada dos ministérios, levou aí 3 ministérios, diz que não é governo, que tem posições independentes e até de crítica à nova gestão de Luiz Inácio Lula da Silva. Criticar o governo por não autorizar o governo atual a continuar com as desonerações dos tributos federais é uma dessas críticas? É uma das formas de se opor ao novo governo? O ajuste fiscal já estava garantido, inclusive que já está na lei orçamentária de 2023. Quando a gente votou a LDO, quando a gente votou a LOA de 2023, já estava garantida a isenção por todo o ano de 2023 dos tributos federais, PIS, COFINS e CID. E a não prorrogação da isenção já gerou uma onda inflacionária. Desde quinta-feira, os postos de gasolina do Brasil inteiro já estão aumentando a gasolina. Já está aumentando o diesel, já está aumentando, o gás de cozinha também vai aumentar. E isso por quê? Porque o governo se precipitou, já estava precificado. Quando a PEC da transição foi votada, a isenção já estava garantida por todo o ano de 2023. E de novo a conta cai para o consumidor. É a família brasileira que vai ser onerada na sua dificuldade momentânea, inclusive de garantir os custos da manutenção dos altos impostos. O Brasil tem que mudar a política, baixar imposto, deixar dinheiro no bolso do consumidor. A família brasileira já está muito sacrificada. E essa postura é uma postura equivocada. Até porque a PPI agora, como bem falou o Zaratini, diminuiu também, porque o preço do barril do petróleo caiu internacionalmente. Então, quer dizer, eu não estou nem discutindo que a Petrobras não possa rever a sua política de preço. Acho até que deve rever mesmo. Concordo com o Zaratini nisso. Agora, na tributação, todo mundo fala que o Brasil tem uma das maiores cargas tributárias do mundo. Aí na hora que a gente, pela primeira vez, no Congresso Nacional, vota uma lei para baixar imposto, que foi uma lei de minha autoria, agora já querem desfazer a lei para agradar o enriquecimento dos governos e o empobrecimento do povo brasileiro. No fim das contas, a gasolina já está ficando mais cara. Por quê, Zaratini? O senhor é um deputado federal experiente também, do estado mais rico, o mais considerado rico do Brasil. Nem o povo não é tão rico assim. Por que o governo Lula está comprando, então, essa briga ou essa primeira crise, que é a crise dos combustíveis? 1º de janeiro começar com gasolina especialmente, mas claro, a gente tem os outros combustíveis, diesel, álcool, mais caros nos postos, nas bombas. Não, primeiro, nós não estamos provocando nenhuma crise, nem comprando crise. Nós queremos fazer uma mudança na política que foi adotada em relação aos combustíveis, que foi uma política que não mexeu no cerne da questão, que é o preço dos combustíveis. Nós precisamos mexer nisso. Então nós vamos reorganizar a política, nós vamos garantir que a Petrobras, ela comande a política de preços de forma a atender o povo brasileiro e não o interesse de alguns poucos investidores que têm lá obtido lucros bilionários. A Petrobras é um ponto fora da curva. Se você olhar a lucratividade das petroleiras no mundo, a Petrobras está completamente fora da curva. Os investidores estão ganhando bilhões. Nós precisamos mudar isso. Nós precisamos garantir que esse recurso que é do povo brasileiro, que é o petróleo, sirva ao povo brasileiro e não ao interesse de alguns poucos. E janeiro é justamente um mês que nem Congresso tem para discutir outras propostas que possam combater a alta dos combustíveis. O que a gente pode esperar, o senhor que foi autor da proposta que fixou o teto do ICMS, o que esperar então de um janeiro de 2023 sem a política de desoneração dos tributos federais? A resposta será da população.
O povo vai ter que se mobilizar agora e dizer que não vai aceitar essa reoneração, que não vai aceitar a volta da carestia. Porque quando você aumenta o preço dos combustíveis, automaticamente você está aumentando o preço de todas as cadeias produtivas do país. Eu era menino e minha mãe já dizia lá em casa que quando subia a gasolina, sobe tudo. E isso é verdade, porque tem um efeito psicológico dos aumentos. Está aí de quinta-feira para cá o transtorno que já está se gerando em função desse aumento de preço. As filas nos postos já voltaram, as pessoas correndo para se antecipar aos aumentos, e os donos de postos e os empresários já estão aumentando os postos para garantir, inclusive, o poder de compra do estoque que vai começar a faltar. Por quê? Porque o preço vai ser onerado. Então, diante disso, tem uma lógica diferente. O Sargentino está preocupado com a questão do petróleo. O petróleo, a nível internacional, está baixando o preço. Eu estou preocupado com a questão dos impostos, dos tributos. E o Brasil todo clama por uma reforma tributária. Agora tem que tomar cuidado que a reforma tributária, deputado Sargentino, não pode vir para aumentar imposto. A reforma tributária tem que vir para diminuir os impostos e tirar a carga dos impostos dos consumidores. Eu acho que o Brasil tem que ter clareza e transparência nas suas mudanças políticas estruturantes. E acho que essa transição foi muito mal construída. Por quê? Porque a gente poderia ter feito a prorrogação, já que o orçamento de 2023 já prevê a isenção, e na discussão da reforma tributária, aí sim, poder discutir as alternativas com relação aos preços dos combustíveis. Da forma que nós estamos fazendo, da forma que o governo novo, o governo do presidente Lula está fazendo, quem vai começar pagando a conta, infelizmente, é a dona de casa, é o consumidor brasileiro, é o dono do carro, da moto, ou o taxista, ou o motorista de aplicativo. Uai, seu app de vídeos curtos.